Olá, eu sou a Thelma e estamos no mês de outubro. Um pouco de terror, Halloween faz bem para todo mundo. Então, nosso assunto será Stephen King e adaptações para o cinema, contos, um pouquinho de tudo. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram com conteúdos mais curtinhos e tem sempre newsletter com link na descrição do vídeo. Stephen King. Recentemente eu assisti uma adaptação de um dos contos que está nesse livro, Com Sangue, que é uma coletânea de contos lançada em 2020 aqui no Brasil. Um dos contos deu origem ao Telefone de Sr. Harrigan, que está na Netflix. Recentemente estreou na Netflix e eu gostei bastante. Eu até já fiz outro vídeo indicando esse filme junto com outros filmes, mas eu decidi voltar aqui nesse assunto para dar um pouquinho mais de atenção a esse filme que não é exatamente terror. Ele mexe com o sobrenatural e com a amizade. Aliás, ao que parece, eu acabei de adquirir o livro, então eu nem posso falar tanto dessa coletânea de 4 contos. Eu li a respeito e o que eu percebi é que são personagens centrais, né, os protagonistas de todos os contos, são pessoas normais, comuns, mas que têm sua vida transformada por algo extraordinário. E quando a gente vai para o conto O Telefone do Sr. Harrigan, que é exatamente o nome do conto e o nome do filme, a gente tem um garoto que é vivido pelo Jaden Martell. Esse ator mirim que está crescendo é uma graça, eu sou super fã dele. Ele já fez 3 filmes de adaptações do Stephen King. It, A Coisa, ele já fez 2 e agora essa adaptação do conto. Eu acho ele um ator assim maravilhoso e ele se encaixa bem nessas temáticas do Stephen King. Ele é muito expressivo, sou super fã. Então a gente tem no Telefone do Sr. Harrigan esse garoto que ficou órfão de mãe, né? A mãe morreu, tem o pai dele, mas é um garoto sofrido, mas muito compenetrado, e eles se encontram numa igreja durante uma missa, onde o Craig, o nome do personagem é Craig, ele tá lendo no púlpito um texto e o Sr. Harrigan, que é um milionário da cidade, tá ali ouvindo. E isso faz ele perceber o garoto e pedir para o pai dele que ele fosse algumas vezes, 2 vezes por semana, à casa dele ler para ele, já que ele não enxergava mais tão bem devido à idade. A gente tem, vivendo o papel do Sr. Harrigan, o Donald Sutherland, que também sou mega fã e já bem idoso, mas trabalhando, é bem legal. E assim começa essa amizade pouco usual. O Sr. Harrigan, que é mais conservador e tal, ele tem toda uma metodologia de vida, e aí começam a vir as leituras. A primeira coisa que eu fiz, o livro acabou de chegar aqui em casa, foi dar uma passada de olho no conto para ver como foi essa adaptação. Adaptação essa 100% aprovada pelo próprio Stephen King, que participou do último corte e aprovou, achou incrível a adaptação que foi feita. Então, olha, tem aí o tique do Stephen King, que é raro. Normalmente, ele não curte as adaptações para o cinema. E o John Lee Hancock, que é o diretor, parece que está acertando a mão nesse sentido. Ele que está fazendo bastante trabalhos para a Netflix. E eu acho ótimo, porque garante que a gente tem acesso a filmes bacanas como esse. Então você tem que esquecer essa pegada terror. Eu tenho lido algumas críticas que falam exatamente isso. Um terror fraco, isso, aquilo. Eu não classificaria como terror. Tem aquela pegadinha sobrenatural que dá um charme todo especial e vai
fala um pouco de amizade, não só isso, de valores também. E para isso, eles usam citações de livros. Já que o garoto vai na casa do milionário para ler para ele, a gente vai saber quais são esses livros lidos e que trechos exatamente. E tudo que eles colocaram no filme, eu fui procurar aqui e não tem. Aqui eles são mais sucintos, ou melhor dizendo, o Stephen King, quando escreveu o conto propriamente, ele citou os autores. Então ele fala, estávamos lendo Dickens, estávamos lendo O Amante de Lady Chatterley. Só isso, o título ou o autor são citados aqui, mas o teor dessa leitura não. No conto, a história ela já vai mais rapidamente pro desenrolar, que é o fato dele comprar um iPhone. É a época que o iPhone está sendo lançado e quem tem um iPhone é Deus, né? Mais ou menos isso. E o garoto ganha um iPhone do pai e ganha uma grana, vocês vão entender como, e compra um telefone pro Sr. Harrigan, que a hora que vê o iPhone fala, obrigado, dispenso, não sou uma pessoa que curte essas modernidades e tal, mas o Craig vai mostrando para ele as mega vantagens que você tem de ter um iPhone, de ter um smartphone que permite que você se comunique, receba notícias, leia artigos, leia livros e assim por diante. E o Sr. Harrigan adora essa ideia. O que eu ia falar aqui é um pouco dos livros citados, então, mas para isso vocês têm que assistir o filme, porque no filme isso foi melhor construído, utilizando esses textos e dando uma vontade de a gente ler esses livros. E é por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então, a começar pelo Amante de Lady Chatterley, que ele tá lendo um trecho que vai fazer um paralelo entre a beleza do contato entre as pessoas, de se conhecer, de conversar com alguém, se conhecer mais profundamente, versus a beleza física, simplesmente de se admirar alguém bonito. É bem interessante, já me deu vontade de ler esse livro que eu ainda não li, mas que é bem interessante. Se não me engano, ele é baseado em cartas que esses amantes acabam trocando. Segundo o meu namorado, é bem legal esse livro e eu preciso ler. Um outro livro que é citado é Coração das Trevas, Joseph Conrad. E aí é um trecho mais pesado, onde ele vai terminar falando do horror, o horror, o horror. Eu acho que é isso. Uma frase do livro que termina assim. Um outro livro citado é Crime e Castigo, Dostoiévski. O Sr. Harrigan vai fazer um comentário do tipo, é sempre revigorante a gente ler os russos, alguma coisa assim. O trecho citado de Crime e Castigo é o finalzinho dele, umas poucas frases do final, onde o Dostoiévski nos fala que é a história do Raskolnikov, a transformação dele, mas que isso, essa nova vida, essa transformação que ocorreu com o nosso Raskolnikov fica para uma outra história. É bem nesse trecho de redenção e transformação muito significativo. Um outro autor que é citado 2 vezes é Dickens, Charles Dickens. E eu concordo plenamente em citá-lo mais vezes porque são inúmeras as obras de Dickens. E aqui, passando o olho, foram citados os livros que eu disse, só en passant. O Dickens aqui é citado mencionando um conto de Natal, o Scrooge, sabe? O avarento. Eu percebi de passar o olho que aqui é mencionado no filme. O que eles colocaram foi o Conto de Duas Cidades. E aí é uma parte muito bonita do filme, quando o Sr. Harrigan, ele é bem velhinho, né, gente? Ele morre, tá? Não é um spoiler importante, porque ele precisa morrer para acontecer toda a história. E quando ele morre, o Craig começa a ler
Para ele, ali em frente dele, ele encontra o Sr. Harrigan morto no momento que ele foi ler para ele. Então ele lê Dickens, do Conto de Duas Cidades, um trecho que fala do final dos tempos, das mudanças que acontecem, é muito bonito. Eu tô com o Conto de Duas Cidades aqui, tô louca para ler, acho que só por esse trecho você vê assim a magia que vai ser esse livro. Um outro conto outro livro que é citado é Dombey and Son, também do Dickens, seria Dombey e filho, e seu filho, algo assim. Eu vi que não temos traduzido aqui no Brasil, eu pelo menos uma pesquisa muito rápida não encontrei. É interessante como Dickens às vezes não tem tradução, ou já foi traduzido há muito tempo e você só vai encontrar em sebo. Mas em traduções mais modernas isso não acontece, eu acho uma pena. Tem um outro livro do Dickens que nosso amigo mútuo, Our Mutual Friend, que eu adoraria ler. Eu tenho ele em inglês e italiano no Kindle e, enfim, eu vou arrastando uma leitura porque, como entram outras leituras, eu acabo não tendo tempo para concluí-la, mas sem dúvida, eu ler em inglês ou italiano, apesar de eu entender ambas as línguas, ela deixa a minha leitura um pouquinho arrastada. Mas sim, Dombey and Son é outro livro de Dickens citado no filme. Aqui, de passar o olho, eu não notei, mas vai ser um momento onde ele vai falar do dinheiro, do valor do dinheiro. E aí ele pega uma frase onde o pai fala para o filho: olha, o dinheiro compra tudo, resolve tudo. Tudo é possível. Algo assim. Uma coisa bem significativa, e tudo isso, gente, se encaixa na história. Então aqui ficam essas sugestões de leituras que são citadas no filme e citadas bem por cima aqui no livro, que eu acho que vale a pena vocês conferirem. Essa foi a 48ª adaptação de Stephen King para as telas. E aqui os outros 3 contos, ao que parece, também já estão na lista aí das adaptações. Os estúdios já estão de olho nelas. Eu vou aqui comentar quais são. A gente tem A Vida de Chuck, Com Sangue, que dá nome à coletânea, e Rato. São todos contos à la Stephen King, na minha opinião. Porque, olha só, gente, o livro ele tem quase 400 páginas e são 4 contos. A gente vai ver que nem todos, tem um que tem 150 páginas, outro tem 80, ou seja, são contos muito longos e o Stephen King gosta de tratá-los como contos. Outras pessoas poderiam, outros autores, digo, poderiam classificá-los como uma novela, algo assim, mas para o King é um conto longo, que eu gosto muito. 4 Estações, a gente já tem vídeo aqui no canal, foi um outro livro de contos dele, também com 4 contos, que deu origem, por exemplo, a nada mais, nada menos que Um Sonho de Liberdade. Ele tá lá, é um dos contos, e esse é o filme que tem a maior nota no IMDb, é a preferência absoluta de todo mundo. E realmente é fantástico. E esse, eu tanto assisti o filme como li o conto, e eles são idênticos. O conto foi ali... O diretor que fez essa adaptação copiou tudinho que o Stephen King escreveu no conto. Nesse mesmo livro, 4 Estações, outra grande adaptação, o Conta Comigo, também foi parar nas telinhas e com muito sucesso. Então, o telefone do Sr. Harrigan, como eu disse, já é a 48ª adaptação e tem as bênçãos do Rei King, do nosso rei do terror. E eu fiquei bem empolgada com o filme, deu pra perceber, né? Porque é muito bem feito. E comprei o livro, tô super afim de ler. E aproveitei e comprei outros 2 livros. E eu tô aqui segurando um outro do King que eu adoro, que eu já falei várias vezes aqui, que é o Sobre Escrita.
que é mais autobiográfico e uma caixinha de ferramentas para quem escreve. Caixinha essa, ferramentas essas, sugeridas pelo Stephen King para auxiliar o trabalho do escritor. Vale super a pena. Se você escreve, é fundamental. E se você gosta de ler, é maravilhoso, uma leitura encantadora. E eu acabei comprando Dança Macabra, que ao que parece, também tem essa pegada autobiográfica, mas pro lado do terror mesmo. Ele escreveu na década de 80, 1980, algo assim, e ele vai fazer um overview do terror, tanto no cinema como na literatura, com listas. Aqui também, nesse livro, tem listas de livros, sugestões de Stephen King, que sempre fala que para o escritor é fundamental ler. Outro livro que eu comprei foi Salem, que é um dos grandes sucessos dele, escrito logo depois de Carrie, O Iluminado. Eu já não lembro exatamente a ordem, mas é ali naquele momento onde ele tá estourando e ganhando o grande público. Eu fico por aqui, gente, eu já falei bastante com essas sugestões de Stephen King para o mês de outubro, que é o mês mais apavorante, que a gente gosta, né? Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.